O quão ilusório foi esse início de temporada do Real Madrid, hein? Por mais que tivessem 5 vitórias seguidas, liderança de La Liga, começando a Champions League com 3 pontos, quem vê assim pensa que o Real estava desempenhando bem na temporada até aqui. Mas o que se vê em campo é bem diferente na maior parte do tempo. Esses últimos 2 jogos mostraram a realidade do Real Madrid. Um time que tem altíssima dificuldade de criação. O Real contra o União Berlim foi um time que trocou mais de 800 passes e teve poucas e raras oportunidades claras de gol, por mais que colocasse 2 bolas na trave e tudo mais. Hoje contra o Atlético de Madrid foi a mesma coisa. Derrota por 3-1 contra o Atlético de Madrid, que jogou como sabe e que fez isso com eficiência. Você pode dizer que atacou por 20 minutos do primeiro tempo, abriu 2-0 e começou a se defender. Verdade. O Real, a partir daí, começou a tocar a bola, o Atlético pouco ia para cima, pouco pressionava e mais se defendia do que qualquer outra coisa. É o método Simeone de jogar. Resta fazer isso com excelência. Mas o Real Madrid se mostrou tão frágil, não só ofensivamente, mas como também defensivamente, que nos primeiros 20 minutos que o Atlético ataca, faz 2 gols. Quando volta para o segundo tempo, o Atlético ataca por 10 minutos. Bastou isso para fazer gol logo no início. O segundo do Morata também numa jogada bem parecida. Tem o primeiro gol de cabeça com a assistência do Lino, num cruzamento pelo lado direito da defesa do Real Madrid. Aliás, que partida lamentável do Lucas Vázquez, inexistente em campo, principalmente defensivamente. Segundo gol, gol do Griezmann, no cruzamento do Saúl também, cruzamento pelo lado direito. O terceiro, novamente o Saúl surgindo pelo lado direito da defesa do Real Madrid, sem marcação, com liberdade para cruzar e fazendo um cruzamento preciso para o Morata fazer o segundo gol dele e ainda sair comemorando como se nem fosse um jogador da base do Real Madrid, o que ele é. Mas águas passadas, agora defende o outro lado. E o Atlético mereceu cada um dos 3 gols e jogou para vencer a partida inteira. Porque mesmo que na sua medida de jogo, no seu modelo, o Atlético foi eficiente. Fez o terceiro gol no início do segundo tempo, começou a se defender de novo e foi eficiente nisso. O Real teve pouquíssimas oportunidades claras. E até o gol do Toni Kroos, o gol que diminui o jogo para 2-1, ainda no primeiro tempo, é um gol que a bola sobra na entrada da área, o Kroos dribla, puxa para a perna boa e bate de fora. Uma finalização bonita, um gol interessante, o Kroos mostrando a qualidade que ele tem na batida na bola. Mas mostrava mais uma vez a dificuldade de criação do Real Madrid, um time que não finalizou mais do que 2 vezes de dentro da área, baseou o seu ataque praticamente em chutes de fora da área e cruzamentos para ela. Porque depois da entrada do Joselu no segundo tempo, era um festival de cruzamento, era buscar o Joselu na área, como tem sido o Real Madrid nos últimos jogos. Ah, mas está sem o Vinícius Júnior. Sim, está sem o Vinícius. Mas eu particularmente não sei até que ponto o Vinícius, estando nesse jogo, ou na temporada do Real desde o início, e continuando sem a lesão, faria alguma mudança no funcionamento da equipe. O Vinícius é um jogador que por muito tempo, no esquema do Ancelotti, no Real sob o comando do Ancelotti, foi a válvula de esperança. O Real não tinha capacidade criativa, ou muito pouca, e colocava a bola no Vinícius no lançamento em profundidade, nas costas da defesa. Era o famoso toca no Vinícius, vê se ele dribla 1 ou 2 e a gente consegue gerar alguma coisa. Mas o Vinícius não é um jogador com capacidade criativa de um meia, de um 10. Ele é um cara finalizador, ele é uma flecha a maior parte do tempo. É um cara que vai para a jogada individual, para o talento, para a velocidade. A criação, ele pouco vai afetar. E eu não vejo o Vinícius como sendo responsável pelo mau momento criativo, a falta do Vinícius, como sendo essa responsabilidade do mau momento criativo do Real Madrid. É um problema tático e é um problema que não foge das mãos da culpa de Ancelotti. Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu já venho criticando o Ancelotti, mesmo com as chegadas na semifinal da última Champions, mesmo com aquele título da última Champions que o Real Madrid venceu, que o Benzema salvava a maior parte do tempo, que o Rodrigo salvou, que o Vinícius Júnior salvou, com gol no final, com virada inacreditável, com um jogo que ninguém imaginava ser possível ou ser verídico que estava diante dos seus olhos. O Real tinha dificuldade de criar, o Real era um time que atacava no contra-ataque, e isso ainda é possível do Real fazer, mas era um time que não tinha um domínio do jogo, ou que dificilmente conseguia isso na maior parte dos jogos. E a coisa só foi piorando de lá pra cá, principalmente com a saída do Benzema. Você tem hoje um ataque que é o Joselu, começou a opção de 9, é muito pouca opção ofensiva, é Rodrigo, Vini machucado, pior ainda a situação, Joselu e Brahim Dias, é ridículo só ter isso como opção para o Real Madrid. Restringe muito o time
coloca o Bellingham numa situação super difícil, ele vinha salvando à medida do possível, como esse falso 9, como esse meia que pisava na área e conseguia gravar gols, e foi fazendo isso o início da temporada inteiro. Foi o primeiro jogo da temporada que o Bellingham não faz gol em sequência, se não me engano. Então ele vinha conseguindo tirar o Real Madrid da lama, mas hoje ele não conseguiu fazer, não era sempre que ele conseguiria, e expõe mais uma vez a dificuldade do Real Madrid. É um time limitado ofensivamente, com fragilidades defensivas, a marcação hoje foi péssima, 3 gols praticamente da mesma maneira. O Real Madrid não tem um lateral direito, o Carvajal machucado deixa a situação ainda mais difícil, mas nem com o Carvajal eu não vi essa segurança toda há algum tempo no Carvajal. E de quebra, o Alaba marcando muito mal, a lesão do Militão. É um Real Madrid que, com todos os jogadores disponíveis, já vinha com certa dificuldade. Courtois machuca, perde segurança defensiva porque o Courtois salvava muito. Militão machuca, é um cara que era o principal zagueiro do Real Madrid em vários momentos na temporada, desde a última. Carvajal machuca, você tem um jogador improvisado que é o Lucas Vázquez na posição e que não é um jogador nada demais, é um cara para quebrar um galho, é um jogador mediano. E o Vinícius Júnior machuca, você perde uma das suas válvulas de esperança no ataque. Você perde um cara que conseguia, em alguns momentos, tirar uma jogada individual, fazer uma jogada, uma triangulação com o Benzema, como fazia com o Rodrigo, achar se apresentar para um bom passe do Kroos, do Modric. Sem o Vinícius dificulta ainda mais. O Bellingham surgiu como um cara que mascarou isso em algum momento. Conseguiu salvar o Real da lama, como eu disse, mas quando ele não conseguiu fazer, só mostrou a incapacidade desse time do Ancelotti. É o início de temporada? É. O Real Madrid pode vir a conseguir evoluir durante a temporada? Pode. Mas o fato é que o Real é um time que tem seríssimas preocupações a lidar. E tem que ser encarado dessa forma. A derrota contra o Atlético de Madrid pode incomodar o Real Madrid, até porque é um clássico e se trata de uma rivalidade histórica e centenária. Então é difícil não sentir esse tipo de golpe. E é importante que o Real Madrid sinta, porque os 5 jogos seguidos com vitória, a estreia na Champions, aos trancos e barrancos, mas vencendo, poderia estar iludindo um pouco a cabeça do Real Madrid. Mas a realidade é outra e o time precisa melhorar em vários aspectos. Senão, com o que apresenta hoje, e mesmo vislumbrando a volta dos jogadores que estão machucados, o Real não conseguiria competir no mais alto nível da Europa, que é o que o Real Madrid sempre busca. Então é bom ficar de olho. E, aliás, para quem quer o Ancelotti na seleção mais para frente na temporada que vem, né, no fim da temporada que vem, é bom repensar isso aí, tá? Porque o Ancelotti é um cara cada vez mais limitado, eu diria. E não é de hoje, não é porque perdeu esse jogo que eu tô falando isso. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe o quanto eu já critico o Ancelotti por aqui. Limitado, com poucas ideias e que se baseia no contra-ataque em velocidade a maior parte do tempo. Isso não vai dar certo sempre. E perdendo peças como ele perdeu, ele se torna quase que inofensivo. A palavra é essa. Vamos ficando por aqui, comentem o que você achou dessa vitória do Atlético de Madrid. Muito obrigado por assistir aqui ao vídeo, ou inclusive dar os méritos ao Atlético, porque jogou muito bem, foi eficiente no seu método de jogo, jogou muito bem, um coletivo absurdo, se defendendo bem, conseguindo infinito danos, então foi uma partida excelente. Mas era mais para explicar a situação do Real Madrid esse vídeo, então valeu, até o próximo. Se inscreve no canal se você está chegando agora, que ajuda demais. Tchau!